Olá, boa tarde. A partir de agora, atualizações sobre o que acontece no Brasil e no mundo desta sexta-feira, dia 23 de dezembro. E para começar essa edição, falamos sobre a paralisação dos aeronautas que entrou no 5º dia. Ontem, em assembleia virtual, o sindicato da categoria recusou uma nova proposta de negociação salarial para encerrar a greve. E hoje, antevéspera do Natal, o movimento nos aeroportos do país é intenso. A sexta-feira foi marcada por atrasos em pousos e decolagens em aeroportos brasileiros. Pelo 5º dia consecutivo, aeronautas fizeram paralisação entre as 6 horas da manhã e as 8 horas da manhã em Congonhas, Guarulhos, Viracopos, Galeão, Santos Dumont, Porto Alegre, Confins, Brasília e Fortaleza. Em Guarulhos, 3 voos operaram com atraso e nenhum foi cancelado. Das 6 horas até as 10 horas da manhã, dos 62 voos previstos para decolar de Brasília, 16 partiram da capital com atraso, mas não tiveram cancelamentos. Dos 55 voos que pousaram em Brasília, 14 chegaram com atraso. Já em Congonhas, a Infraero informou que foram 16 voos atrasados na partida e 9 voos atrasados na chegada, com 5 voos cancelados na partida e 2 voos cancelados na chegada. Já no aeroporto de Santos Dumont, foram 13 voos atrasados na partida e 10 voos atrasados na chegada, 2 voos cancelados na partida e 1 voo cancelado na chegada. Já no Galeão, não houve atraso ou cancelamentos de voos por causa da greve, mesma situação de Fortaleza. Já em Porto Alegre, foram registrados 2 atrasos. A nova proposta apresentada pelas companhias aéreas e que foi rejeitada pelos aeronautas previa a reposição total da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, em salários fixos e variáveis, mais 1% de aumento real. O reajuste incidiria em diárias nacionais, piso salarial, seguro, multas por descumprimento da convenção coletiva e vale alimentação. A categoria quer 5% de aumento salarial e ajuste de condições de trabalho, como do horário de folgas e regras que impeçam a mudança dos descansos pelas companhias aéreas. Até o momento, sem acordo com as companhias, o Sindicato Nacional dos Aeronautas disse que a greve continua por tempo indeterminado. É recomendável que os passageiros cheguem com antecedência ao terminal aéreo e verifiquem a situação do voo nos painéis do aeroporto ou nos balcões de atendimento das companhias aéreas. E olha só, quem pretende quitar dívidas, hoje é o último dia do Feirão Serasa Limpa Nome com descontos de até 99%. O feirão reúne 267 parceiros como bancos, telefonia, varejo, universidades e outros segmentos que oferecem mais de 250 milhões de ofertas. As negociações estão disponíveis nos canais digitais da Serasa e podem ser feitas em até 3 minutos. No mês passado foram mais de 4,5 milhões de negociações, 60% maior que outubro e 18% a mais que no mesmo mês do ano passado. Foram dados 12 bilhões de reais de descontos em 4 semanas. O presidente Jair Bolsonaro beneficiou no indulto de Natal concedido em 2022 militares das Forças Armadas e agentes do Sistema Único de Segurança Pública. A medida vale para alguns casos específicos, conforme detalhado pelo decreto publicado no Diário Oficial da União de hoje. O decreto beneficia também condenados que tenham sido acometidos por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, posteriormente à prática do delito ou dele consequente, por doença grave permanente que simultaneamente impõe a severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, ou por doença grave, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida em estágio terminal. Em todas essas situações é necessária a comprovação por meio de laudo médico oficial ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução. No caso dos agentes públicos do SUSP, a medida vale para aqueles que até 25 de dezembro de 2022, seja no exercício de sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados por crime na hipótese de excesso culposo, por crime culposo, desde que tenham cumprido pelo menos 1/6 da pena,
e para os casos em que o agente tenha sido condenado por ato cometido, mesmo que fora do serviço, em razão do risco decorrente de sua condição funcional ou em razão do seu dever de agir. Será concedido ainda indulto natalino aos agentes públicos dos órgãos de segurança que, no exercício de sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de 30 anos, desde que no momento de sua prática não tenha sido considerado crime hediondo. O Ministério da Saúde recebeu o primeiro lote com 1.100.000 doses do imunizante bivalente contra a Covid, que protege contra a cepa original do coronavírus e também contra as subvariantes da Ômicron, BA.4 e BA.5. Está prevista a chegada de mais 5 lotes dessa vacina até domingo. O Ministério da Saúde ainda não informou quando as doses serão entregues aos estados e municípios e qual deve ser a estratégia de vacinação. Mas o lote deve passar por avaliação e, depois disso, a ser distribuído. A venda do medicamento Molnupiravir, utilizado no tratamento da doença para farmácias e hospitais particulares do país, foi aprovada por unanimidade pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A decisão autoriza o fornecimento do medicamento para o mercado privado com a rotulagem em inglês, porém com a entrega da bula e folheto informativo aos pacientes, abordando as informações referentes à gravidez e lactação em português. A bula em português também estará disponível nos sites institucional da MSD Brasil e no Global. Também será possível escanear o código QR no rótulo do produto, que direcionará para o site da empresa com acesso às bulas. A venda em farmácias deve ser realizada sob retenção de receita médica e uma via da Receita de Controle Especial deve ficar retida no estabelecimento, com dispensa e orientação pelo farmacêutico ao paciente sobre o uso correto do medicamento. Segundo a Anvisa, a aprovação levou em consideração a venda do medicamento ao mercado privado em outros países com autoridades internacionais de referência, como Estados Unidos, Japão e Reino Unido. A medida também considerou o cenário epidemiológico atual com a circulação das novas subvariantes da Ômicron e o aumento de casos da doença no país. E com a chegada das festas de fim de ano, cresce a preocupação com o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. A Fundação Oswaldo Cruz destaca que o público adulto ainda é o mais afetado, mas o novo boletim Infogripe apontou que as infecções vêm atingindo todas as faixas etárias. Na tendência de longo prazo, 20 das 27 unidades federativas observam aumento moderado, consistente com internações por Covid. Segundo a Fiocruz, nas últimas 4 semanas epidemiológicas, a doença representou 80,2% dos casos de síndrome respiratória no país. Diante desse cenário, a coordenadoria do Infogripe pede cautela e medidas de prevenção, como o uso de máscaras adequadas no transporte público, locais fechados ou mal ventilados e nas aglomerações. E falando ainda em Covid sobrecarregado, o sistema de saúde da China se mobiliza para enfrentar o pico de infecções que deve chegar na semana que vem. O país confiscou a produção de material médico de algumas empresas farmacêuticas depois de registrar problemas no abastecimento de remédios básicos e testes de diagnóstico. As farmácias das grandes cidades chinesas ficaram sem produtos com a decisão repentina do governo de acabar com quase 3 anos de confinamentos, quarentenas e testes em larga escala, conhecidos como política de Covid-0. As autoridades também recomendaram que as pessoas com sintomas leves permaneçam em casa e optem pelo autotratamento, o que provocou a compra compulsiva de analgésicos ou de testes de antígenos. Para solucionar a escassez, o governo optou pela intervenção em mais de 10 empresas farmacêuticas chinesas para ajudar a garantir o fornecimento de medicamentos. Ao menos 11 dos 42 fabricantes de testes de diagnóstico viram grande parte de sua produção apreendida pelo governo ou receberam ordens do Estado para entregar os produtos. Em toda a China, milhões de pessoas não têm acesso a produtos farmacêuticos básicos. Alguns governos locais adotaram sistemas de racionamento. O aumento de casos de Covid-19 também é refletido nos hospitais lotados, principalmente por idosos com Covid.
E o Facebook chegou a um acordo para encerrar um processo em aberto desde 2018 que acusava a rede social de permitir que terceiros acessassem os dados privados dos usuários. A Meta, empresa matriz, concordou em pagar 725 milhões de dólares, que é mais de 3 bilhões e 742 milhões de reais. O Facebook não admitiu nenhuma irregularidade como parte do acordo, que ainda precisa ser aprovado por um juiz de São Francisco. Em 2018, no início do processo, os usuários do Facebook acusaram a rede social de violar as regras de privacidade ao compartilhar os dados com terceiros, inclusive a Cambridge Analytica, vinculada à campanha que elegeu Donald Trump à presidência em 2016. A empresa, que desde então fechou as portas, coletou e explorou os dados pessoais de 87 milhões de usuários do Facebook sem o consentimento deles, de acordo com o processo. Essas informações teriam sido usadas no desenvolvimento de um software para orientar os eleitores a favor de Trump. Em 2019, as autoridades federais multaram o Facebook em 5 bilhões de dólares por enganar os usuários e impuseram uma supervisão da gestão de dados pessoais da rede social. Mais notícias com a Juliana Dariva no Jornal das 18h30. Eu fico por aqui, mas volto às 10 da noite ao vivo com o Jornal das 22h e espero você. Mas desde já, um ótimo fim de semana e um Natal maravilhoso para você e a sua família. Obrigada pela companhia. Tchau.